Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Sonoplasta, se tu puder me dar só um pouquinho de agudo, eu agradeço, Fábio. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, juntamente com os irmãos, para junto nós adorarmos e bendizermos o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo Ítalo, que nos fez o convite. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente, a sua mãe. Que Deus abençoe em nome de Jesus sua família poderosamente. Também estender os meus agradecimentos ao meu grande amigo Armando. Fiz o convite para ele estar aqui. Pude contemplar o seu rosto ali, belo ali, com a glória de Deus. Então quero louvar a Deus pela vida desse grande amigo que Deus tem colocado em nossos corações. Enfim, se eu for mencionar o nome de todos aqui, dá 10 horas da noite e a gente não consegue ainda dizer todos os nomes dos nossos amigos que vieram nessa noite adorar ao nome do Senhor. Não me prestigiar, porque eu não tenho nada se não vier do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Eu quero transmitir a mesma com a ajuda dos irmãos neste lugar. Amém? Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós iremos ler alguns versículos nessa noite para o desenvolvimento da mensagem. Eu peço perdão aos irmãos se a garganta falhar um pouco. É que de alguns dias a gente vem ministrando e a garganta já está quase querendo parar. Ontem estive ministrando ali na congregação de José Valto e algumas vezes a garganta quis falhar, mas Deus teve misericórdia. E hoje pela manhã eu pensei que também não iria dar para vir, mas no decorrer do dia as coisas foram melhorando. E aprove a Deus nós estarmos aqui nessa noite. Então interceda aí para que Deus continue abençoando e a nossa garganta não venha falhar nessa noite. Quantos encontraram o texto, digo amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Se for por costume dos irmãos, leia a palavra em pé, eu agradeço. Se não for, fique à vontade. Capítulo de número 6, versículo de número 1 está escrito: Mais uma vez Davi reuniu os milhares dos soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invocava o nome de Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se assentara no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Ailon, filhos de Abinadab, conduzia o carro novo. E eles partiram dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Ailon caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, com trombetas, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E quando chegaram à eira, ao campo de Descar, Cesarei, que pertencia a Nacon, os 2 bois tropeçaram, e então Uzá imediatamente segurou a arca da aliança, e imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu no mesmo canto, junto da arca de Deus. Versículo de número 11 para encerrar. E a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente
como toda a sua família. Podei-vos assentar glorificando o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória nessa noite. Meus irmãos, o texto que vos convidei a ler é um texto tanto quanto interessante, chama a nossa atenção pelo fato desta narrativa, um tanto quanto minuciosa. Quando observamos o livro de 1º e de 2º Samuel, nós vamos conseguir entender alguns aspectos que culminaram para um reinado bem-sucedido desse homem chamado Davi. Entretanto, algumas ações que o fizera, a qual o Senhor se entristecera com o mesmo, e também o seu arrependimento que tocou o coração de Deus. Quando nós observamos o livro de 1 Samuel de um modo minucioso, nós vamos ver que o povo de Deus está saindo de um período criterioso, a qual o povo vai sair debaixo de uma autoridade de um homem chamado Eli. Eu preguei essa mensagem, se não me falha a memória, a última sexta-feira do mês passado, na congregação de Alfa e Ômega. E combina também com a mesma introdução da mensagem que eu quero trazer nessa noite. Esse homem que estava ali diante de uma autoridade de Deus, diante de uma responsabilidade imensa, ele vai atentar para a desobediência dos seus filhos diante da casa de Deus. Os seus filhos Ofni e Finéias desobedeciam e não tinham importância a presença do Senhor para aqueles jovens, a qual todas as vezes em que o povo trazia o sacrifício, eles tiravam a gordura do sacrifício e iam se prostituir com algumas mulheres casadas dentro do templo do Senhor, a ponto de o próprio Deus o reprovara. E nessa reprovação de Deus, Deus vai levantar um menino por nome de Samuel, vai unir o útil com o agradável. A Ana precisava de um filho e Deus vai precisar de um profeta. Então ele vai e começa a atender à petição dessa mulher e concede-lhe o menino. Ela vai e faz um voto diante do Senhor, que se o Senhor atender a sua petição, ela o levaria ao seu filho, entregaria no templo para que ele possa crescer e servir ao Senhor. O que me chama a atenção na vida desse jovem Samuel é que mesmo diante de Ofni e Finéias, dois jovens desviados dentro da igreja, Samuel todavia não se corrompeu com as atitudes dos mesmos. Ele seguiu o seu caminho diante do sacerdote na obediência e crescendo diante do Senhor. E o interessante é que Deus vai chamar a Samuel diante algumas vezes para poder trazer a Samuel à tona aquilo que ele tinha preparado ministerialmente para ele. Samuel vai ouvir a voz de Deus, vai receber a recomendação do Altíssimo, e a sua primeira boa mensagem é uma mensagem de juízo para dentro de uma família ministerial frustrada, porque ele vai trazer uma mensagem da parte de Deus dizendo: olha, Eli, Deus vai trazer juízo sobre essa casa, teus 2 filhos vão morrer, a presença de Deus vai ficar um tanto quanto esquecida. Só que os tempos vão passando, vai começar agora uma grande guerra entre os filisteus e a nação de Israel. O texto vai dizer que a luta estava tão perrenga que os filhos de Deus começaram a observar que eles não tinham como autoridade conseguir dominar e tomar posse daquela guerra contra os filisteus. Ofni e Finéias tem uma decisão um tanto quanto prejudicativa. Qual foi a intenção desses 2 jovens? Nós vamos pegar a presença de Deus, porque certamente se nós tivermos com a arca, Deus vai nos dar vitória. Só que aqui eu quero abrir um parêntese para você: Deus não vai dar vitória para quem anda na prática pecaminosa, porque Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus fiel e verdadeiro. Aqueles 2 jovens pegam a arca para ir para a guerra, achando que Deus estava com eles. Filhos de crente, podemos se dizer filhos de pastor, mas a presença de Deus não estava na vida daqueles 2 jovens.
Eles vão diante da guerra. E o texto vai dizer que os filisteus tomam por sobre a autoridade. Vence a guerra, toma a arca da aliança e apenas um mensageiro escapa. E o texto vai dizer que certa vez o sacerdote Eli, diante da porta do templo, observando a paisagem linda, vem um certo mensageiro até ele dizendo: olha, Eli, eu escapei da guerra e deixa eu te trazer uma notícia: Ofni e Finéias morreram. O texto vai dizer que a mensagem é tão impactante, mas tão impactante que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. O interessante é que eu parando para analisar esse contexto, eu comecei a observar algumas coisas que chamaram a minha atenção. Para Deus começar a levantar Samuel, Eli precisava sair da evidência. Porque a autoridade que Deus tinha para estabelecer na vida de Samuel era de juiz, de profeta e sacerdote. Mas Eli ainda estava assumindo o cargo. E a pergunta que não quer calar é: por que Eli morreu na porta do templo? É porque sempre nas nossas vidas vai ser assim: quem não quer fazer nada quer atrapalhar quem quer. Sempre na vida ministerial de alguém vai ser assim. As pessoas não querem ver você crescer, mas também não querem sair do meio para você se destacar. Só que eu vim aqui com a palavra de Deus autoritária por Ele, para liberar essa palavra para alguém. Se for necessário, Deus vai tirar do meio, mas você vai crescer. Se Ele está te atrapalhando, Deus vai tirar e você vai crescer, porque grande é a obra que Deus tem preparado para a tua vida. Ele morre, Samuel cresce, sendo um homem de destaque diante da nação de Israel, julgando todo o povo. Agora, um jovem que vai ser um profeta, um juiz e um sacerdote. Um menino que ninguém dava nada por ele, começou a se destacar na presença de Deus. Deus começou a levantar o mesmo de diversas maneiras. E o texto vai dizer que agora Samuel já está velho. O povo chega para Samuel e diz: olha, Samuel, como as nações circunvizinhas, nós também queremos um rei. Porque não haja vista que todas as nações vizinhas têm um rei, nós aqui sendo apenas julgados por ti. Nós queremos um rei, porque nós queremos alguém de autoridade sobre nós. E o texto vai dizer que Samuel fica triste, porque o povo agora estava rejeitando. Deus levanta Saul. Só que antes de Deus levantar Saul, Deus diz: Samuel, não te preocupas. Não se entristece porque o povo não está rejeitando a você, mas primeiro a mim. Só que o interessante aqui é que se você parar para prestar atenção em todo mundo que quer se comparar com alguém, o seu ministério sempre é frustrado. As suas decisões sempre vão por água abaixo. Mas Deus levantou um rei, não foi o pedido do povo? Deus levantou. O povo agora vai sair do período da teocracia, o governo de Deus, para abraçar a monarquia, onde vai começar a existir os primeiros reinos daquela época. Saul, jovem, belo, forte, formoso, semblante, inestimável, começa a se destacar, começa a agir com o povo de Deus de acordo com o que Deus tinha estabelecido para ele. Só que o texto vai dizer que certa vez Deus levanta Samuel, chega para Saul e diz: olha, tu vai até os amalequitas, tu vai descer lá e vai matar todos. Tu vai matar mulher, tu vai matar criança, animal, tu mata tudo. A ordem de Deus é para que você mate tudo. Saul desce com a ordenança de Deus. Só que o texto vai dizer que Saul desobedece a Deus. Só que o que mais me chama a atenção é que a desobediência de Saul foi premeditada, meu amigo Rafael. Por quê? Porque o texto vai dizer que quando ele chega no arraial, ele mata todo mundo, ele pega as melhores ovelhas para sacrificar. Ele diz no seu coração: não, nós não vamos matar todo mundo, nós vamos pegar aqui as ovelhas mais bonitinhas, vamos trazer, vamos preparar para sacrificar a Deus.
Só que, como eu disse das outras vezes, Deus ele não comunga com uma prática pecaminosa ou errada. E tem muita gente nos nossos dias atuais pecando e achando que Deus está se agradando, fazendo coisas erradas. E não, mas eu estou na presença de Deus, não vai acontecer nada. Não, mas eu vou continuar desse jeito aqui nas escondidas, não vai acontecer nada. Deus sabe do desejo do meu coração. Só que eu vim aqui liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida e te dizer: os olhos de Deus contemplam tudo e a intenção do teu coração. Não adianta estar com um terno bonitinho, com o cabelo penteado, fazer aquela chapinha progressiva, diante do culto levantar a mão, glorificar, achar que está tudo normal, sendo que tu está sacrificando coisa errada para Deus. Aleluias! E por esse motivo Saul é rejeitado por Deus. Pregador, e Deus rejeita alguém? Sim, irmãos. Se o ser humano quiser viver só na prática do pecado, Deus rejeita. Deus é amor, mas ele também é justiça. E o texto vai dizer que Saul agora é tirado do seu cargo. Deus levanta Samuel para ir até a casa de Davi. Chega lá na casa de seu pai, Jessé o belemita, prepara um banquete, faz toda a ornamentação como era de costume. Chega diante de Jessé e diz: olha, acabaram-se os mancebos. Não, tem um. É porque ele é o mais desprezado. Porque os meus outros filhos aqui, os semblantes são homens guerreiros. Aspecto inestimável. Tem um lá, baixinho. Não dá para ser rei não, nem aspecto de rei ele tem. Nem semblante de rei ele tem, nem tamanho de gente ele tem. Só que Deus disse para Samuel: Samuel, eu quero até imaginar, irmão, conjecturar que Deus falou no ouvido de Samuel, dizendo: Samuel, a mesa está bonita, a casa está organizada, mas ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar. Entenda que o próprio, e eu vou mexer com o sentimento de alguém aqui nessa noite, o próprio pai de Davi não acreditou que ele poderia se tornar um rei. Parece até com a vida de alguém aqui, os próprios de dentro da tua casa desacredita daquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Só que eu vim aqui dizer para você que ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, todavia Deus não vai te abandonar. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Chama Davi. Ninguém vai sentar aqui enquanto ele não chegar. Irmãos, o texto vai dizer que na hora que Davi chega, Deus fala: levanta e unge, porque esse certamente é o rei de Israel. Samuel vai, unge Davi como rei. Só que o que mais me chama a atenção e o que mais me deixa cativado com a história de Davi é que num dia ele foi ungido rei, no dia seguinte voltou para o pasto. Porque às vezes o processo de Deus na nossa vida ele é um pouco demorado. Mas não é pelo fato de que Deus não quer nos honrar logo, é porque Deus quer nos preparar para a bênção que ele tem reservado para as nossas vidas. Talvez se Davi tivesse logo assumido o reinado, ele não tinha exercido a função que Deus tinha estabelecido para ele com tanto êxito. Então Deus disse: não, Davi, volta lá para o pasto, continua apacentando as ovelhas malhadas, que no tempo certo eu vou te honrar. Deus está dizendo para alguém que nessa noite: te acalma, que no tempo certo eu vou te honrar. No tempo certo eu vou prosperar aquilo que eu tenho preparado para você. Volta para o pasto, continua naquele local lá onde você ora, onde você lê a minha palavra, que ninguém vê, só eu que vejo, mas o importante é eu estar vendo. Continua lá no pasto, continua cuidando das ovelhas malhadas, continua sofrendo sol quente, continua sofrendo nas marradas, porque em todo pastor tem uma ovelha desobediente. Continua sofrendo nas marradas, mas eu vou te honrar naquilo que eu te prometi. Davi volta para o pasto. Só que Davi, irmão, tinha umas guerras que ninguém sabia, só ele e Deus. O exército de Saul vai lutar contra os filisteus, uma peleja grande. E o texto vai dizer que Golias vinha para o meio do arraial e dizia: olha, se tiver algum cabra macho aí do meio de vocês, que quiser pelejar comigo,
Se ele me vencer, os filisteus vão servir a vocês. Mas se eu vencer ele, vocês vão nos servir. E o texto vai dizer, é por isso que Deus ele não erra. Veio agora isso aqui quentinho do céu, Deus não erra. Por que Deus não erra? Porque os outros irmãos de Davi, tudo era frouxo. Tudo medroso. Golias lá, no meio do arraial e tudo escondido. Só que o texto vai dizer que Jessé chega para Davi e diz, ei Davi, enche aí o teu alforje de alimento e vai servir os teus irmãos. E traz notícia de como eles estão. Agora imagine comigo, passando um filme na cabeça de Davi. Se não fosse Deus, o meu pai não tinha me convidado para a festa. Se não fosse Deus, os meus irmãos tinham tramado contra mim e eu não seria ungido rei de Israel. Só que uma coisa que Davi não tinha no seu coração era rancor. Uma coisa que Davi não guardava no seu coração era mágoa. Porque Deus nunca vai levantar alguém, dar uma bênção para alguém com o coração cheio de amargura, e de mágoa e de rancor. Davi disse, enquanto eu não for rei, eu vou alimentar. Enquanto eu não assumir o reinado, eu vou alimentar aqueles que me desprezaram. Enquanto eu não assumir a posição que Deus estabeleceu para mim, eu vou começar a alimentar. Sabe o que eu acho mais interessante? É que na alforje de Davi não tinha só pedra. Na alforje de Davi não tinha só cajado, não tinha só funda, não. Também tinha alimento para servir aqueles que estavam com fome. Deus me trouxe aqui para te dizer como é que está o teu alforje, como é que está a tua bolsinha. Tem alimento para alimentar para quem está precisando? Ou tem angústia, ou tem amargura, ou tem inveja? Tem alimento ou tem soberba? Deus não trabalha com soberbo, Deus não trabalha com pessoas egoístas. Deus trabalha com qualquer pregador que serve alimento, 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 alimento da palavra de Deus. Só quem tem alimento no alforje, levanta a mão para cima, abre a tua boca e enche essa casa de glória. É alimento e não pedra. É por isso que Deus escolhe as pessoas certas. Davi chega lá, Golias amedrontando o povo. Davi ouve a afronta e diz, quem é esse incircunciso aí? Para afrontar o exército de Deus vivo. Toma uma posição de autoridade. Vai para a guerra. Só que o que me chama a atenção é que a fala de Davi chega nos ouvidos de Saul. As atitudes falam mais do que 1000 palavras. As ações, por muitas das vezes, falam mais que um livro. Não foi a notícia que chegou que ele iria pelejar contra o filisteu. A notícia que chegou aí, tem um baixinho aí corajoso, que está dizendo que vai derrubar esse gigante hoje. E está perguntando que bando de soldado frouxo é esse. Vendo um homem desse afrontar o exército de Deus, vendo um homem desse abrir a sua boca para escandalizar. Eu vou falar aqui para escandalizar o evangelho. Tá um jovem aí medroso, um jovem aí pequenininho, que ele não é medroso, ele tem a coragem. Sabe por quê? Porque quando ele vê uma postagem na rede social de alguém dizendo não, a igreja está oprimindo quem é homossexual, não, ele tem coragem de ir lá e dizer, Jesus liberta, salva e cura para morar no céu. Tem um aí que é corajoso para dizer, quando se levanta pessoas dizendo a escola precisa ter pensamentos ideológicos, não, ele diz, ai professor, Deus criou homem e mulher, Deus não criou mulher e mulher, não, Deus criou um relacionamento entre homem e mulher. Deus precisa de jovens com coragem na atualidade. Só que sabe qual é o problema da nossa geração? É que é uma geração com medo de ser cancelado. Eu não vou falar não, porque senão vão me cancelar. Eu não vou escrever nada não, porque senão vão acabar com o meu Instagram. Eu não vou falar nada não, porque senão vai se levantar uma multidão falando de mim aí, meu. Pode falar, o importante é o meu nome. Está escrito no livro da vida.
Olha para alguém que está do teu lado e diz: é melhor ser cancelado na terra e aceito no céu, do que ser aceito na terra e ir para o inferno e não ser nem conhecido por Deus. Deus está à procura de uma geração que não tem medo de se levantar para pregar a palavra, para falar a verdade, para fazer a vontade de Deus. Me bate uma tristeza, irmão, quando eu abro o Instagram hoje em dia. Muitos jovens, medrosos, e alguns que até apoiam o que está acontecendo com a igreja brasileira no século 21. Esses dias eu conversando com um, e ele começou a me dizer: Lucas, não tem o que fazer, nós precisamos aceitar. Eu olhei para ele: varão, tu é filho de pastor, e tu vem falar para mim que o que está acontecendo hoje com a igreja brasileira é preciso aceitar? Eu disse para ele: varão, uma coisa é certa, as coisas vão ficar mais pior do que está hoje, mas a igreja não pode se calar. Porque quando Jesus olhou para Pedro, ele disse: Pedro, eu sei que tu és Pedro. No original quer dizer pedras, pedra pequena. Tu pode até ser pequeno, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quer mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou dizer algo que pode se levantar partido político, pode se levantar presidente, pode se levantar governador, e o que é que vai acontecer, pregador? A igreja vai continuar de pé, é de pé, é de pé, é de pé. A igreja vai continuar crescendo na palavra de Deus. Mas Deus precisa de homens corajosos, jovens que não temam sofrer pelo evangelho. Davi assume a posição, vai para a guerra, mata Golias, se destaca diante do exército de Saul. E o texto vai dizer que agora Saul vai começar a ficar enciumado de Davi. Por 3 vezes Deus deu a oportunidade de Davi matar Saul. Só que o que me chama a atenção é que Davi respeitava a autoridade de Deus que ainda havia na vida de Saul. Jovens, eu vou dar um conselho aqui para vocês. Respeite a autoridade de Deus nas suas lideranças. Por mais que pareça ser chato, por mais que por muitas vezes pegue no pé, mas obedeça a autoridade de Deus que está constituída sobre a liderança de vocês. Porque quando nós não obedecemos, certamente o nosso fim é final de morte. O texto vai dizer que Davi ele vai começar a fugir de Saul. Começa a se afastar das artimanhas que Saul tem preparado para ele. Saul agora vai sair do cenário, vai ser morto numa batalha juntamente com seus filhos. Davi vai assumir o trono. Davi vai voltar para o reinado, para o palácio. E o texto vai dizer que Davi, no primeiro momento em que ele assumiu o reinado, ele observou a casa, começou a organizar, começou a observar e colocar alguns pontos nos is, e ele disse: eu preciso trazer a arca de volta. Porque a arca era o símbolo da presença de Deus que estava no meio do povo. Quando os filisteus levaram, nenhum deles deram total credibilidade para a arca. A história vai dizer que em todos os arraiais ou as localidades em que a arca chegava, o povo era cometido ou de lepra ou de hemorroida. E Davi vai agora tomar posição para trazer a presença de volta. Sabe por quê? Porque quando Davi assume o trono, ele olha para toda a sua riqueza, olha para tudo aquilo que ele construiu e disse: não adianta ter coroa se não tiver presença. Não adianta
ter cadeira de rei se não tem presença. Não adianta vestes reais se não tiver presença. O mais importante para mim não é a roupa, não é a coroa, não é o trono, não. O mais importante é a presença de Deus. Davi, ele se importava com aquilo que era mais importante, sendo o marco da nação de Israel, era a arca da aliança. Só que a arca não estava em Jerusalém. A arca não estava com o povo de Deus. Então, se a arca era a arca da aliança, o povo estava sem aliança com o Criador. O povo estava afastado do seu Criador. O povo estava distanciado do Deus Todo-Poderoso. Mas Davi diz: não adianta ter reino se a presença não tiver conosco. Vou falar algo aqui, e me desculpe a sinceridade, não adianta seguidor se não tiver presença. Não adianta like e curtida se não tiver presença. Alabracabanda série que me nebra camanda série. Não adianta ser popular no colégio se não tiver presença. Não adianta ser popular na faculdade se não tiver presença. Não adianta querer ser o mais engraçadinho da turma se não tiver presença. Porque eu vou dizer, sem presença tu é a mesma coisa, agora com a presença tu se torna diferenciado. Alguém pegou lá atrás. Alguém pegou aqui no meio, alguém pegou lá atrás. Diga para alguém que está do teu lado, a pessoa mais bonita que está do teu lado, diga: não adianta toda a riqueza do mundo se não tiver presença. A presença vale mais do que qualquer curtida. Eu vou falar, a presença vale mais do que qualquer milhares de seguidores. Sabe qual é o problema da nossa geração, meu amigo Rafael? É que todo mundo quer ser influente, mas a influência da palavra que é bom nada. Quer ser influência da atualidade, é só digital influência. Mas a maior influência que você pode influenciar isso é da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Daniel Berg Gunavigre chegou no Brasil e disse: se for para influenciar, vai ser com a palavra. Se for para influenciar, vai ser com a palavra de Deus. Urabracamanda série que me nebracamanda série. Esses dias, observando as redes sociais, eu fiquei impactado. Algumas pessoas, tanto um quanto até conhecida, houve aí uma série de atualizações no Instagram, e aí aconteceu um tal de verificação, se não me falha a memória. E eu comecei a observar os vídeos das pessoas que foram verificadas. Jovem desmaiando, porque foi verificado. Jovem se rasgando. Irmão, o interessante é que se rasgar e pranto, mas na presença de Deus não chora. Não, eu fui verificado. Isso é o maior estado que nós podemos alcançar com o Instagram. Tinha uma jovem até que estava no hospital, tinha feito uma cirurgia nos seios, que tinha colocado o implante. A menina começou a pular em cima da cama, mas dizendo: calma, tu não pode se movimentar. Ela: mas o senhor não está entendendo, eu fui verificada pelo Instagram. E o Espírito Santo de Deus falando no meu coração: mas e o nome no livro da vida, como é que está? E o que é que está escrito no livro das obras? Irmão, eu vou falar algo aqui. A tecnologia é muito boa para quem sabe usar, mas também é uma arma poderosa para destruir muitas vidas, se você não souber usufruir. E eu comecei observando e imaginando nessa mensagem, eu fiquei me perguntando: Senhor, mas se esse povo visse Davi nos dias de hoje, visse a ousadia de Davi nos dias de hoje, a atitude de Davi na atualidade,
Davi olhando para o Instagram dizendo, eu tenho milhares e milhares de seguidores, eu sou rei, eu sou alguém influente, popular. Mas não adianta verificação se não tiver presença. Não adianta bater milhares e milhares de seguidores, de adeptos, se eu não conseguir contagiá-los com a presença de Deus. Olha o que Davi vai fazer, capítulo de número 6. Reúne 30 mil homens. Coloca diante da sua frente e diz, olha, nós vamos fazer algo que está mais do que no tempo ser feito. Talvez alguns homens olharam para Davi e disseram, que é Davi? Vamos matar os filisteus? Vamos saquear alguma localidade? Vamos fazer alguma atrocidade? Davi olha para ele e diz, não. Hoje nós não vamos se igualar ao nível de guerra, não. Hoje nós vamos buscar a presença. Porque o que está faltando no nosso meio é a presença de Deus. O que está faltando no nosso meio é nós trazer de volta as nossas práticas de oração. O que está faltando nos nossos dias é nós voltarmos às nossas práticas de leitura da palavra. O que está faltando nos nossos dias é jovens cheios, homens e mulheres cheios da presença de Deus. Nós vamos buscar a arca da aliança novamente. E tem mais, eu vou com vocês. O texto vai dizer que Davi sai com uma comitiva de homens para buscar a presença de Deus de volta, da onde ela nunca deveria ter saído. E aqui é o que chama a minha atenção, é que a presença não saiu da casa de desviados, a presença saiu da casa de crentes. Pastor, sacerdote, mas os filhos desviados. Se fosse até o do mundo, nós poderíamos até entender, era do mundo. Mas a arca saiu do meio dos crentes. E a pergunta que eu faço para vocês é uma pergunta retórica, responda para vocês mesmos. Aonde que está a presença de Deus na tua vida? Saiu faz tempo? Ou ainda está por aí? É uma palavra confrontadora, mas é o que nós precisamos ouvir na atualidade. A presença de Deus ainda está aí? Ou já saiu faz tempo? A casa ainda está organizada? Ou está cheia de sujeira? A mulher, escute bem, que perdeu a dracma, o texto vai dizer que a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. Então, se ela acender é porque a casa estava apagada. E quando ela acendeu, ela observou que a casa estava suja, meu amigo Rafael. Ela vai começar a varrer a casa à procura da dracma. Sabe qual a realidade da nossa atualidade? É que tem gente que não quer mais acender porque sabe que se acender vai ver sujeira. Não, vou deixar apagado. Vou deixar a casa do jeito que está, tá bom demais. Vou deixar do jeito que está. Ninguém está sabendo. Tá bom do jeito que está. Porque se eu acender, eu vou ver aquilo que eu não quero enxergar. Varre a casa. E depois que ela varre, acende a candeia, ela acha. Porque não tem como achar a presença com a casa apagada e suja. Mas nessa noite eu te convido a chamar o Espírito Santo para fazer uma faxina nesse teu coração. E Ele, mais do que ninguém, sabe organizar o teu coração. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Davi vai, desce com a comitiva de soldados para ir buscar a presença. Vinícius, se aproxima daqui, Vinícius, para nós louvar. Desce
desce para buscar a presença. E o texto vai dizer que quando ele chega na casa de Abinadab, os filhos de Abinadab tinham organizado uma carruagem de bois. Carruagem nova. Algo da atualidade. Não, nós vamos criar uma carruagem. Olha para cá em nome de Jesus. Atente sua atenção para cá. Porque a presença vai voltar na carruagem. Em cima dos animais. E o texto vai dizer que quando eles vêm trazendo a carruagem, Davi morto de alegre. Tocando pandeiro, tocando a harpa, todo mundo feliz. O texto vai dizer que um dos animais tropeça. E a arca vai caindo. E Uzá vai tentar tocar para segurar a arca. O texto vai dizer que no mesmo momento em que ele tocou na arca, o próprio Deus o matou. Abriu-se uma ruptura, ele foi morto naquele lugar. Davi se entristeceu. Ficou angustiado, como agora que eu vou trazer a presença de Deus de volta para Israel. Se quando eu tentei colocar sobre animais, quando eu tentei colocar a presença sobre a carruagem de boi, alguém morreu. E eu vou falar algo aqui, irmãos. Escute aqui em nome de Jesus. Sempre quando alguém quer dar o jeitinho brasileiro para trazer a arca de maneira errada, alguém vai morrer. Isso é uma realidade. Sempre quando alguém quer trazer a arca ou a presença de volta de maneira indevida, alguém morre. E eu não quero que essa pessoa seja você nessa noite. Davi traz, coloca na casa de um homem chamado Obed-edom. 3 meses. A arca fica na casa desse homem. E durante esses 3 meses, o texto vai dizer que Deus abençoou a casa de Obed-edom muito. A notícia foi bater no palácio de Davi. Davi, a arca que ficou lá em Obed-edom já faz 3 meses. Detalhe, passou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Chegou na casa de Obed-edom, Deus abençoou com 3 meses. Davi vai procurar agora o porquê que ele não conseguiu trazer a arca. Só que quando ele foi consultar os sábios e os rapazes que entendiam do ofício, ele vai dizer: Davi, a arca, ela tem um peso e uma medida. Não adianta trazer a arca sobre pessoas irracionais, porque a presença de Deus precisa ser algo inteligente. Romanos 12, culto racional, culto inteligente. A presença de Deus, Davi, não tem como vir sobre bois, porque boi não pensa, boi não toma atitude, boi não decide. E o que é que eu tenho que fazer? A arca precisa ser reverenciada. A arca precisa ser entendida do seu valor. Davi agora entende como que ele vai conseguir trazer a arca. Coloca os levitas. Só quem poderia trazer a arca eram os levitas, porque era da linhagem de Levi, e eles tinham um ofício de poder carregar a arca, mas com um porém, precisava sacrificar, precisava louvar, precisava orar. E boi não sacrifica, boi não adora, boi não louva. E qual o principal propósito da mensagem, pregador? É que enquanto tu não voltar a sacrificar, a orar e a louvar, pode esquecer a presença. Mas nessa noite eu creio que tem jovens aqui que vai sacrificar o seu eu nessa noite. Vai mortificar a sua carne. E a presença de Deus vai voltar para a sua vida nessa noite. Você que nunca mais sentiu a presença de Deus, hoje é noite de arrependimento. Se arrepende das tuas práticas pecaminosas, porque Deus quer trazer a arca da aliança novamente para a tua vida. O Vinícius vai louvar, eu não vou convidar ninguém aqui à frente. Ele vai louvar, você vai ficar no seu canto. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Entregue a sua melhor adoração para Deus nessa noite. E em seguida eu vou orar e passo o microfone para aquele direito. Feche os olhos, irmão. Feche os olhos em nome de Jesus.
irás prover de novo. Não temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Saído, é preciso renunciar a cama, é preciso renunciar às suas vontades, é preciso renunciar às práticas pecaminosas para a presença de Deus voltar. O carpinteiro estava esquecido. Oh glória! Venderam ele, estava esquecido. Oh glória! Venderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Olha aqui, olha. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou. E mandou eu vir aqui só para te dizer que a morte venceste, o véu tu rompeste. Agora está, Seja tomado o pela céu se presença. adora. Em nome de Jesus. Proclama a sua glória, É sobre o pois culto racional nessa ressuscitaste, vivo está. Veja teus olhos onde você está aí. Em nome de Jesus. É sobre um culto inteligente nessa noite. Jesus. Você pode adorar. Tem jovens se derramando na presença dele. Fecha esses teus olhos, pelo amor de Deus. Se concentra com Jesus. Ele está nesse lugar. O Messias está guardado, ele vem me buscar. Escuta aqui, ó. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Cada igreja que vai subir. Mas aí será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Segura, segura. Eu conheço o teu coração e sei quantas vezes fraquejou, mas nessa noite eu vim aqui. Eu vou te abraçar com a minha presença, vou te envolver com a minha glória. Mas uma coisa é necessária: eu preciso de arrependimento, preciso de renúncia, preciso de determinação para me voltar a te usar como usava antigamente. Mas deixa eu te dizer que algumas coisas têm que ser tiradas.
vou tirar, vou te voltar a te usar, vou voltar a te renovar, vou te encher com a minha graça. Olha o que Deus diz. Mas eu quero te ver na minha presença, orando no mesmo lugar de onde você não deveria ter saído. Deus me mostra jovens acorrentados em nome de Jesus. Essas correntes da prostituição, essas correntes, bem baixinho. Deus vai arrancar essas correntes da homossexualidade da nossa geração. Deus vai arrancar essas correntes do lesbianismo da nossa geração. Pregador, e pra quem é? Pra gente que tá aqui nessa noite. Abracamanda série que me nebra camanda série. Deus me mostra jovens aprisionados por Satanás, dizendo: tu não consegue passar mais um ano desse jeito. Eu te dou mais alguns meses para tu se revelar. Só que Deus me trouxe aqui um gordinho que casquito gritarão para te dizer: Satanás, tu perdeu mais uma. Porque a minha geração é lavada, comprada, remida no sangue do Cordeiro. Depressão, bata em retirada. Síndrome do pânico, bata em retirada. Na bracamanda série que me lembra bracamanda série. Espírito de suicídio. Você não tem autoridade sobre a minha geração. Eu contemplo Jesus no meio do povo. E ele passeia no meio da juventude. E está dizendo: eu vou arrancar. Abracamanda série que me lembra camanda série. Toda incredulidade. Ele está aqui, irmãos. Que ele cresça. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Diga para ele: se tu não tem glória, eu vou te emprestar. Se tu não tem aleluia, eu vou te emprestar os dois. E a presença que está na minha vida eu vou transferir para tu hoje. Hoje vai ser um culto que vai ficar marcado na vida de muitos jovens aqui. Que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade. Escuta aqui, olha. Filho, eu dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe. Meu filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Cadê os irmãos? Vai, diga. Meu filho amado, Deus é da noite desceu do céu pra te falar isso, escuta. Amo você,
fazer esses 3 minutos que eu tenho aqui, eu quero lhe convidar para encher essa casa de glória. Você vai se unir com o irmão que está do teu lado, você vai dar um glória e ele vai dar outro, assim sucessivamente. Eu tenho 3 minutos para entregar o microfone. E 3 minutos é o suficiente para o que Deus tem para fazer no nosso meio. Vai, pode começar a glorificar. Pode começar a glorificar. Pode começar a glorificar. Pode começar a glorificar. Dentro de 3 minutos, a presença vai descer nesse lugar. Vai. Passou um minuto. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Tem uma atmosfera pentecostal nessa noite. Isso. Eu sou pentecostal, irmão. E a presença dele está nesse lugar. Yeshua. Só mais esse louvor para nós encerrar. Baixinha a banda, baixinho. Eu queria ouvir toda uma igreja cantando para nós encerrar. Vai lá, 1, 2, 3. Yeshua. Um coral bem bonito para Jesus. Mais uma vez, Yeshua. Oh, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, glória. Deixa o céu descer. Eu quero passar o microfone em cima da presença desse altar. E ela está descendo para a igreja. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu, vai lá. Os irmãos. Teu é o reino, teu O poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, o poder e tua é a glória. Segura. pra sempre. Baixinho, baixinho. Quem quer ir para casa, dá um glória a Deus. Quem quer ir para casa, dá um glória a Deus. Quem quer ir para casa, dá um glória a Deus. Mas se você não quiser ir, convide o Espírito Santo, que ele ainda está nesse lugar. Olha o que Jesus está fazendo aqui na frente. Olha o que ele está fazendo ali no meio. Olha o que ele está fazendo lá atrás. Isso é o sinal do verdadeiro avivamento na nossa geração. Não precisa de subterfúgios humanos. Não precisa de jogo de fumaça. Não precisa de jogo de luz. Pregador, e o que é que precisa? Da palavra de Deus.
Levanta a sua Bíblia para cima e eu vou orar. Levanta a sua Bíblia para cima e eu vou orar. Isso aqui é a arma mais poderosa que um ser humano pode ter. Pode existir uma .40, pode existir um fuzil 762, pode existir uma .50, pode existir um tanque, pode existir uma bazuca, mas a única arma que pode transformar a vida do ser humano é a palavra de Deus. Jovens, vocês estão fortemente armados para saquear o inferno, para saquear essa geração. Pregador, e qual o diferencial? É que a arma do homem falha, mas a de Deus não. Essa palavra aqui é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela entra no coração do ser humano, faz a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Jesus convocou vocês para formar um exército poderoso para saquear o inferno. E eu profetizo sobre essa geração de jovens que estão aqui, que os cultos de vocês serão tomados da presença de Deus, mas serão tomados a partir do momento em que vocês mergulharem nessa palavra. Amém? Eu vou orar. O tempo já se foi, mas quando nós estamos na presença de Deus é assim. Nós não queremos nem ir para casa. Se quiser cantar depois da oração, pode cantar. Não sei se o pastor autoriza, se não, vão para casa. Mas saiam daqui cientes de uma coisa: a presença de Deus voltou para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Pai, eu te apresento essa juventude, te apresento essa geração. A tua palavra foi pregada, Pai. Houve uma manifestação extraordinária do teu Espírito Santo, Senhor. Mas que esse avivamento, Senhor, que essa presença, Pai, que essa glória que eu estou sentindo nesse lugar não venha ficar somente nessas 4 paredes. Porque nós precisamos, Deus. Nós precisamos impactar essa geração com as nossas atitudes. Pai, a igreja não pode retroceder. Eu profetizo sobre essa geração armaduras espirituais. Senhor, esse bairro vai ser saqueado por essa juventude. Senhor, que em cada viela, em cada esquina, em cada boca de fumo, em cada esquina de prostituição, a tua palavra venha ser pregada, Pai. E que cada dia mais possamos ser alvos da tua glória. Porque o verdadeiro avivamento não é pular. O verdadeiro avivamento, Pai, não é falar línguas estranhas. O verdadeiro avivamento é o nosso testemunho diante da sociedade. Cuida dessa geração, guarda, protege, livra de todo mal. E que o Senhor possa levantar, meu Pai, do meio deles futuros pregadores, futuras cantoras, futuros missionários, futuros pastores. Senhor, o ditado de Satanás é que a juventude é fria e é morta. Mas nós podemos contemplar que a juventude do Senhor está mais viva do que nunca. E em nome de Jesus eu te peço, Pai, fica conosco até a tua volta. E que nós possamos subir para as mansões celestiais te adorando e te glorificando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Louvado e exaltado seja o nome do todo